A graça e a paz de Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Até hoje, após o renascentismo e após o iluminismo, a população em si, ela decidiu que se tinha que haver uma separação, mas não necessariamente foi feita uma separação entre Estado e Deus. Praticamente tentaram extinguir com Deus na história. E um dos principais pontos do socialismo é esse, era que Deus caísse no esquecimento. Os anos se passaram e foram criados os parâmetros dos quais se mediam a riqueza de cada nação, de cada povo. Mas eu pergunto para você, neste dia, o que o ser humano realmente necessita para sobreviver? Ele necessita dos alimentos e da água. E nós aqui no Brasil temos o maior lençol freático do mundo, a maior área de terra agricultável. Nós não temos problemas sim, mas se a gente for comparar com outros países, é muito pequeno com relação à poluição. Temos que melhorar muito sim, mas nós somos um povo abençoado. Além de termos no nosso sangue um pouquinho de cada nação. É como se todas as nações do mundo estivessem representadas no rosto de cada pessoa com que você se encontra durante o dia, da sua família. E essa eleição, agora de 2018, ela foi diferente de todas as demais eleições que nós tivemos por um único motivo. Nesta eleição, o foco da discussão se encontrava em Deus. Surge um candidato e ele coloca no seu plano de governo Deus acima de tudo. E vai em Israel e vê como funciona a comunidade de Israel, como eles plantam, como eles colhem. E na Bíblia está escrito da seguinte maneira sobre Israel: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vocês podem reparar, os Estados Unidos, mesmo apesar de crise, guerra, de tudo que acontece lá tem tremor direto, é a nação mais rica e próspera do mundo. E o porquê? Porque eles têm uma aliança muito forte com o povo e a nação de Israel. Abrigou, inclusive, os judeus que fugiam da Segunda Guerra e em períodos anteriores e até hoje. E o que acontece? Esse candidato ele falou: não, nós vamos trabalhar junto com Israel. Isso significa o quê? Que nós vamos começar a colher frutos aonde as pessoas diziam: aqui nunca vai nascer nada, aqui a terra é morta. A terra vai começar a produzir. Nós vamos poder produzir alimentos para o mundo inteiro, mas não necessariamente vamos deixar que o nosso povo continue passando fome. Com o tamanho do nosso território, nós podemos plantar numa determinada região um ano e deixar que a terra descanse no outro. E assim, ir renovando, e não esgotar com a terra, com as vitaminas, com tudo aquilo que a terra passa para os alimentos e para os nutrientes.
através de um consumo consciente da água, nós vamos ter água aqui para o nosso país e para o restante do mundo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a riqueza ela está sendo mensurada de uma forma totalmente equivocada. Nós aqui no Brasil hoje, apesar das grandes desigualdades sociais, nós somos o país mais rico do mundo, porque nós não podemos, nós tínhamos inclusive, foi levado na época da colonização, nós não podemos ter todo o ouro e toda a prata do mundo, mas nós temos aquilo que é essencial para o ser humano. Além do alimento, além da água, nós temos a matéria-prima para os remédios, nós temos aí plantas e pesquisas que podem ser feitas, que podem trazer cura para as mais variados tipos de doença, tratamentos. Eu fico muito feliz que eu nasci numa cidade onde a água cura, irmãos. As pessoas fazem tratamento tomando a água e muitas pessoas elas foram curadas através desse tratamento com essas águas medicinais. Enquanto o mundo está falando de guerra, de quebra de acordo nuclear, nós estamos falando aqui de paz. É lógico que o outro lado não está satisfeito, ele achava que ia conseguir se perpetuar no poder, fazer aquilo que ele queria, ficar com grande parte de tudo e distribuir a migalha para o resto, mas Deus ele trouxe um grande avivamento para a nossa nação. Nós não estamos simplesmente escolhendo um candidato. Aquele que vai sentar na cadeira presidencial, ele mesmo disse, e é correto afirmar, que vai ser simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, para que nós possamos ter um começo, para que o amanhã possa ser melhor do que foi o hoje, e assim sucessivamente, para que nós um dia possamos vir a descansar e ter a tranquilidade e ter na consciência que nós deixamos um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu digo a todos, sem medo e sem receio de errar, essa foi a eleição em que nós reconhecemos que tudo aquilo que foi feito lá atrás, porque não é pecado nenhum na vida da gente, a gente faz mudanças constantemente, mas chegar lá na frente e falar assim, nós erramos. Não que na época estivesse certo, porque na época tinha uma religião dominante e você só podia ser daquela religião. Mas hoje não. Hoje, com a democracia amadurecida, com as instituições fortalecidas, nós podemos dizer o seguinte: você vai poder ter liberdade para adorar a Deus da sua forma, da sua maneira, e você que não acredita que Deus existe vai poder continuar acreditando que Deus não existe. É um direito seu e você vai ser respeitado. Nós estamos diante de uma escolha que pode dar o direito de um pobre fazer um exame e fazer uma cirurgia no hospital onde ex-presidentes, ex-governadores, pessoas milionárias foram atendidas, onde o pobre, nem para trabalhar de faxineiro, ele não entrava. E isso é possível. Basta que nós confirmemos todo esse quadro que está sendo apresentado. Então, meu irmão, eu convoco a você a fazer parte dessa corrente. E agora,
no próximo domingo. Que Deus possa te abençoar, abençoar sua família, que você possa estar em condições e que nós possamos ir lá, dizer sim para o futuro e dar um adeus para aquilo que ficou para trás. Nesta eleição, nós vamos eleger Jair Messias Bolsonaro como presidente e tenho grande esperança que nós vamos eleger aqui no estado de São Paulo João Dória. E por que o João Dória? Porque o Márcio França, ele é um petista disfarçado de socialista. E nós não podemos dar margem para que ele possa dar cargos comissionados para que políticos fujam da justiça, daquilo que fizeram errado. É muito simples, é só entrar naquele site que o João Dória sempre fala. Mas o que nos dá alegria, nos dá força todos os dias, é olhar para trás e ver aquilo que Deus fez ao seu povo. Isso nos dá a certeza e a esperança de um futuro cada vez melhor. E eu louvo a Deus porque foi na minha geração. Eu imaginava que eu ia passar toda a minha vida debaixo desse jugo, desse partido que só traz desigualdade, que separa homem, que separa homem de mulher, mulher de homem, um estado contra o outro, um país contra o outro. Nós vamos ficar aqui com a Venezuela, com Cuba, vamos fechar as portas para a Europa, vamos fechar as portas para outros determinados países. Não, o Brasil é o celeiro do mundo. Mas nós temos que dizer que nós não concordamos com ditaduras, vamos extirpar o comunismo, o socialismo, vamos ter a tranquilidade e a segurança, porque os empregos vão começar a surgir, as pessoas que às vezes fazem alguma coisa sem pensar e no momento de desespero não vão precisar fazer mais isso. Nós vamos dizer sim à esperança e deixar e esquecer tudo aquilo que ficou para trás. Esta é a mensagem que eu tenho a todos nessa noite. Uma ótima noite, um ótimo dia se você estiver assistindo de dia, de madrugada, e que Deus te abençoe grandemente.